Saudações, meus queridos amigos e ouvintes do canal O Hermeneuta. Nessa oportunidade, nós estaremos começando a nossa jornada pelo naipe de espadas, o arcano menor do tarô. E vai ser uma experiência muito legal, porque o naipe de espadas tem muita simbologia histórica e vai ser uma viagem emocionante. Como sempre lembrando, assistam o vídeo onde eu explico em completude o elemento ar, que vai ser uma grande base para vocês entenderem a reflexão e as chaves que o elemento ar e o naipe de espadas nos ensina. A numerologia vai ser bem parecida, porque afinal o número não deixa de ter o seu simbolismo, mas vocês vão observar que tem muita mudança a forma com que o elemento ar expressa a sua energia, diferente do elemento fogo, água e terra. Enfim, sem mais delongas, vamos lá, começando a estudar a imagem da carta do As de Espadas. Eu expliquei primeiro o As de Paus, e se vocês observarem lá no As de Paus, vocês podem notar que tem essa nuvem e que a mão lá no As de Paus sai em direção ao lado esquerdo. O que isso significa? O As de Paus ele está voltado para o pilar da expansão, para o pilar masculino. Lembrando, é claro, que o naipe de espadas e o naipe de paus representam a polaridade masculina no tarô, enquanto o naipe de copas e o naipe de ouros representam a polaridade feminina. Mas bora entender e focar aqui. O as de espada, o as de paus, se vocês observarem, vai na direção esquerda junto do pilar da expansão. Por quê? Porque o elemento fogo é aquilo que nos ajuda a expandir, nos ajuda a expressar a nossa mente, a nossa ideia, nossa vontade, materializar de forma convicta, constante e em movimento ao desenvolvimento, expandindo na realidade. Aí me perguntam, poxa, mas o naipe de espadas também não é masculino? Ele também não deveria estar voltado para o pilar da expansão e não para o pilar da restrição? Mas bora lá tentar entender. É claro que deixando mais inteligível para quem não entende muito de Cabala, na Cabala no lado esquerdo é o pilar da expansão e no lado direito é o pilar da restrição. E geralmente é associado à expansão com a polaridade masculina, porque o homem ejacula e quando ele ejacula, ele expande esse fluido vital, iniciando o processo de crescimento. Assim como o Big Bang expande, em algum momento ele também vai começar o confrangimento, a se fechar e voltar ao uno. E o pilar da restrição está associado ao feminino, ao útero, que é o que restringe aquele esperma, aquela semente, aquele sêmen, e vai fazer toda a criação existir. Vai dar toda a forma restringindo aquele espermatozoide, aquele óvulo, para se tornar um ser vivo. E aí, o As de Espadas, a gente observa o quê? Que ele está voltado para a direita, indo para o pilar da restrição. E por que um naipe de espadas, que é um naipe do elemento masculino, da polaridade masculina, está indo para o pilar da restrição e não da expansão? Porque aqui vocês vão aprender e perceber que todo esse lado da racionalidade é para que a gente, ao mesmo tempo que expanda a nossa consciência, saiba utilizar essa expansão de consciência e de conhecimento para restringir a nossa realidade. Quando você tem a expansão de consciência para saber, sei lá, 1.000 receitas de bolos diferentes, mas no dia você quer comer o bolo de chocolate com cobertura de morango, você vai restringir o seu conhecimento de 1.000 bolos para apenas o bolo de chocolate com cobertura de morangos. Então, como bom taurino, eu tenho de dar exemplo com comida. Então, a espada aí, o as de espadas está indo para o pilar da restrição, porque com esse nosso conhecimento racional, nós iremos restringir a nossa realidade para alcançar os nossos objetivos. Nós iremos restringir aquela coisa que está sólida e está nos fazendo mal com o elemento terra para expandir ela em desenvolvimento. Pode estar um pouquinho confuso, mas vocês vão ver que no caminho vai fazer sentido porque o As de Espadas está saindo do pilar da expansão para o da restrição, que é o pilar da direita. Então, quando a restrição
do elemento ar aqui no As de Espadas surge, isso significa que ele veio para restringir todas as outras ideias de 1000 bolos para apenas aquele bolo que a gente almeja. Agora bora entender melhor aqui o elemento ar. Para quem assistiu o vídeo do As de Espadas, do As de Paus, eu explico lá muito bem o seguinte. Essa nuvem aí do As de Espadas é como se fosse o plano das ideias. Por que o plano das ideias? Porque o plano das ideias é a nossa mente, onde toda a nossa imaginação está ativa. Então, lá no plano das ideias, a gente imagina as coisas, a gente coloca uma imagem em ação, a gente cria algo lá no plano das ideias, na nossa mente. Eu quero fazer esse bolo de chocolate e depois eu manifesto isso na realidade, começando a, sei lá, pegar o ovo, a massa de chocolate e tudo mais para unir tudo isso, correto? Então, quando a gente pensa nesse mundo das ideias lá de Platão, a gente pensa nesse plano ideal e irreal da imaginação, da nossa mente e de como ela pensa as coisas. Lá na filosofia grega também existe o conceito de mimesis, porque a mimesis seria o ato da gente criar na realidade uma cópia pálida e imperfeita daquilo que existia no plano das ideias. Lá no plano das ideias, você mentalizava, sei lá, um bolo de chocolate perfeito, daqueles de Instagram que você filma assim e é lindão. Mas aqui na realidade talvez você não consiga fazer um bolo tão bonito quanto aquele da foto, mas que seja tão gostoso quanto. Então a mimesis seria tipo isso. É quando você recria na realidade algo que veio do seu plano das ideias, mas que talvez não seja tão perfeito porque o plano mental você imaginava algo perfeito. Então, sempre que eu explico as de algum arcano, de algum naipe, eu explico esse conceito para a gente perceber o seguinte, que a gente sempre esquece da diferença de imaginação para fantasia. Por quê? Quando eu fantasio algo, é quando eu penso algo com muita beleza, com muito desejo. Ah, como seria maravilhoso ser rico, ser milionário, como eu preferia agora estar numa praia, como eu preferia estar agora numa floresta, fazendo uma trilha. A gente fantasia. Fantasiar, ela tem todo um contexto de pensar aquilo que é irreal, pensar aquilo que é impossível. Você já fantasia porque para você aquilo não pode ser de jeito nenhum algo real. Para você aquilo que foge à realidade, aquilo que você nunca teria as chances de acontecer, de materializar aqui na realidade fazendo essa tal mimesis. Já a imaginação seria o termo correto para essa carta. Por quê? Porque imaginação vem de uma imagem, você pensou lá no plano astral, no plano mental, no mundo das ideias, a imagem do bolo que você queria e você se colocou em ação, imaginação e começou a juntar os ovos, o chocolate, os morangos, o leite, a farinha de trigo e tudo mais para poder fazer e materializar aquele bolo. Então, o As de Espadas aí é uma grande representação dessa imaginação através do elemento ar, que restringiu todos os pensamentos do que você queria e direcionou para um só. Então essa nuvem aí é meio que a gente tirando o pensamento lá do plano das ideias, dessas nuvens de decisões, e materializando com essa mão aí, ó, firme, fixa, ó, eu quero o de chocolate. E essa espada aí, ela representa esse lado racional. Como você vai restringir através da sua racionalidade o seu objetivo de materializar esse bolo na realidade. Mas bora tentar entender por que a espada é o símbolo que representa o elemento ar. Qual a relação da racionalidade, do pensamento, de algo tão idealista quanto o elemento ar, algo tão rarefeito, sei lá, uma fumaça representaria o elemento ar melhor, algo assim meio rarefeito. Por que uma espada para representar esse elemento ar? Então, bora aqui lembrar um pouco sobre a origem cerimonial do tarô, a origem cerimonial da magia, e bora lembrar que lá na magia cerimonial é costume utilizar elementos físicos para manifestar e para identificar aquilo que é o
algo do plano astral. Na magia cerimonial, nós utilizamos 4 objetos para representar os 4 elementos. A gente usa uma copa, uma taça para representar o elemento água, e lá eu vou explicar por quê. A gente usa um bastão, que é a varinha do mago, para representar o elemento fogo, que eu já expliquei lá atrás, no naipe de paus. A gente usa a espada para o elemento ar, e a gente usa o pentáculos, que é um disco com um pentagrama para representar o elemento terra, que também eu vou explicar lá. Por que a espada é utilizada para representar o elemento ar? Na verdade, na magia cerimonial, a gente chama essa espada de atame. Atame é um punhal que tem lâminas em ambos os lados, um punhal de 2 gumes. Atame nada mais é do que uma pequena faca utilizada para representar o elemento ar. O atame, esse nome, ele tem 2 possíveis significados. Um é o significado de uma faca cerimonial que era utilizada na chave de Salomão, que se chamava Artena, Artame, Arteno. Então, tipo, eles juntavam um significado e terminou se transformando em Atame. E também tem um possível significado do árabe, que era a palavra al-adarmani, que terminou virando de algum jeito atame. Eu não sei árabe, então não sei se eu pronunciei certo, mas lá no árabe isso significa letra de sangue. Era um punhal cerimonial que eles utilizavam lá nas ritualísticas dele, letra de sangue, porque, tipo, usava o punhal para manifestar na realidade, através até do sangue, aquilo que eles queriam alcançar. O atame, que é essa laminazinha, esse punhalzinho, tem relatos dele sendo utilizado na magia desde o século XI em alguns livros. E por que agora, finalmente, o atame representa o elemento ar? Bora pensar. Os reis da antiguidade, eles tinham todo um lado estratégico, correto? Eles tinham todo um lado de pensamento, todo um lado de pensar antes de agir, antes de colocar os seus exércitos para a batalha. E quando esse exército tinha de agir, tinha de ir para a batalha, eles usavam o que para se defender? Espadas. Então, a lâmina, a faca, em muitos momentos da história, foi aquilo que era utilizado para manifestar a vontade, o pensamento, o ideal de, sei lá, conquistar um novo país. As lâminas eram utilizadas para cortar aquilo que impedia, cortar os seres humanos, as gargantas, mas a gente também pode pensar simbolicamente para cortar um pensamento negativo, um hábito negativo, um vício. Então, o atame, ele tem toda essa ligação com o princípio masculino, que eu já falei que é expansivo, de expandir a sua vontade e ao mesmo tempo expandir a sua vontade restringindo, cortando, tirando aquilo que não serve mais. Por isso que essa espada aí tá virada pro lado direito. Então, o princípio masculino com o bastão e com a espada, ele representa essa vontade expansiva. E o atame também, a espada também, é de certa forma um formato fálico. Ela parece um pênis, ela é aquilo que é utilizado para introduzir, para cortar, para abrir, para expandir o caminho. Quando você vai limpar, sei lá, um terreno, você usa uma foice, algo pontiagudo para cortar, para expandir o seu desejo de criação. Então, geralmente o atame tem um fio duplo, ele tem lâmina nos 2 lados, assim como a espada. E geralmente na magia cerimonial ele é utilizado para fazer o círculo mágico, que nada mais é o momento onde você utiliza desse atame para forçar energeticamente naquele ambiente o seu desejo de que seja criado um círculo energético ao redor do magista que impede que qualquer tipo de energia adentre esse círculo. Só pode sair energia desse círculo, que é no caso a vontade desse mago que sai desse círculo mágico e se manifesta na realidade, se manifesta no mundo. Lá geralmente quase nunca o atame é utilizado para cortar alguma coisa. Ele realmente representa a figura do grande deus, da grande polaridade masculina e do elemento ar no altar. Mas, segundo algumas vertentes que eu já li,
o atame pode ser sim utilizado para, sei lá, cortar uma corda, cortar um papel, cortar alguma coisa que tenha um simbolismo mágico. Vamos dizer que você está fazendo uma carta de ritual de abandono simbólico, você quer cortar um pedaço dessa carta. Já que você está fazendo algo magístico, você tem de usar o atame, segundo alguns ramos. Segundo outros, não se usa o atame a não ser para o círculo mágico e etc, etc. Então, o atame, ele representa esse falo, ele representa esse pênis, essa figura masculina e essa sua manifestação. Então, ele representa a polaridade masculina na realidade, o Deus. E geralmente na magia cerimonial tem momentos onde você tem que colocar a ponta desse atame no cálice, dentro do cálice. E para quem não sabe, o cálice representa o princípio da polaridade feminina. Geralmente esse cálice coloca um pouco d'água, então ele meio que representa um útero. Então quando a pessoa coloca o atame dentro do útero, do cálice, isso está representando todo esse processo de fecundação, de criação, de materialização desse desejo, desse intento mágico. Então a espada aí, no As de Espadas e em todas as cartas desse naipe, representa essa manifestação da vontade racional do mago através dessa espada. Então, ele tirou a ideia do plano das ideias e agora racionalmente ele vai criar ela. Eu lhe expliquei lá no As de Paus que lá é a vontade, aqui é racionalizar essa vontade. Então ele vai usar essa espada para cortar aquilo que não serve mais e também para desbravar o caminho daquilo que ele quer objetivar. Continuando com a espada, a gente observa que lá na ponta dela a gente vê uma coroa. O que significa que essa coroa, quando tem qualquer carta do tarô com uma coroa, significa que esse ser ou essa entidade, ela foi coroada pelo divino. O que isso significa? Isso significa que essa ideia aqui não é uma ideia egóica, não é uma ideia de, sei lá, vou fazer algo nocivo. Afinal, a gente tem tanto ideias boas quanto ideias ruins. Aqui, o As de Espadas representa o início de uma ideia, o início da manifestação de algo que é coroado pelo divino, que está associada com a nossa vontade mágica de criar, de realizar. Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, uma missão aqui no planeta Terra associada ao desenvolvimento e ao aprendizado. Todas as minhas ideias que me gerem desenvolvimento e aprendizado serão ideias coroadas pelo divino. Então, essa coroa aí, ela tem bem um contexto de coroação meio que lá para os antigos egípcios, sabe? Quando eles acreditavam que além de reis, esses reis também eram deuses, porque eles tinham sido coroados pelo divino para serem reis do Egito. Então essa coroa aí nessa espada está dizendo que essa ideia é uma ideia genuína, é uma ideia que edifica, é uma ideia que tem que crescer, que tem que se desenvolver para que esse mago aprenda, para ele se desenvolver e ter mais conhecimento cada vez. E aí, se você observar, de um lado tem um ramo de uma planta e de outro lado o ramo de outra planta. Que plantas são essas? Do lado esquerdo nós observamos as folhas de louro. Todo mundo sabe aqui as folhas de louro eram utilizadas nas antigas competições da Grécia, etc, etc, para representar a vitória. Então, os ramos de louro representam a vitória, o triunfo, a beleza, a grandiosidade. Era colocado na cabeça dos grandes imperadores, dos grandes césares. Então, os ramos de louro, que é uma flor, que é uma folha muito cheirosa, também utilizada na culinária, na feijoada, etc, etc. Ela tem um cheiro bom, ela tem um ar divino, era utilizado também por deuses gregos na região da cabeça. Então a folha de louro tem um grande significado simbólico desse triunfo, dessa razão divina, desse conhecimento no sentido mais puro possível. Então, para quem não conhece muito a história, a folha de louro ela sempre teve um significado também associado à imortalidade. Por quê? Porque o louro é uma planta muito resistente, então ele continuava verde, vivo, com folhas super cheirosas, mesmo no frio do inverno, mesmo no inverno rigoroso, a folha de louro estava lá super bonita, super forte, super rígida. Também ela tinha vários significados. Os romanos chamavam ela de planta dos silfos.
toda uma associação aos silfos, que eram os elementais do ar, e toda essa parte da simbologia da razão, aquela pessoa que vence pela esperteza, que vence pela mente astuta que tem. Então, era dada a coroa de louro porque aquela pessoa era uma pessoa resistente, que venceu todos os desafios através da sua experiência mental, do seu pensamento. É também uma planta que tem raízes bem profundas, bem fortes. Então, mostra aquela pessoa que é determinada, que ela vai até o fim, que ela é decidida em conseguir manifestar aquilo que ela objetiva. Na antiguidade, inclusive esse ano teve Olimpíada, a gente, em vez de ganhar medalhas de ouro, bronze, prata, era ganhada uma coroa de louros, representando essa pessoa. Ela tinha sido premiada pela glória dos deuses, ela conseguia ter tanta determinação a ponto de vencer o ápice da força física, da virilidade, assim como um deus. Então, a folha de louro tem um grande simbolismo de vitória, de racionalidade. Também tem um grande simbolismo com a história dos deuses gregos, como por exemplo a história do deus Apolo e do grande amor que ele tinha, que não era correspondido pela ninfa Daphne. E ele assediou muito ela, ele ficou muito em cima e terminou que durante o desenrolar da história ela acabou sendo transformada em um loureiro para poder assim não ter mais o assédio dele. Mas assim como na história de Pan, que também ficou louco pela ninfa e ela foi transformada nos caninhos, eu esqueci o nome da planta, acho que é, não é silfo, não, que acabou se tornando a flauta dele. Apolo pegou esses loureiros que Daphne foi transformada e fez uma coroa para ele para adornar, que no fim ele acabou vencendo, conseguiu ter no fim a Daphne para ele, mesmo que não sendo da forma que ele esperava. Além, é claro que a folha de louro ela é muito utilizada na medicina porque ela é antifúngica, ela é anti-inflamatória, ela era utilizada antigamente em, sei lá, cestas de grãos para evitar que fungo aparecesse, para evitar que animais comessem o alimento que estava sendo estocado. Então, o louro tem uma força na história muito grande. E do lado direito, enquanto do lado esquerdo nós temos as folhas de louro, do lado direito nós temos folhas de palmeiras, que também tem um grande significado simbólico em toda a história. O nome científico da palmeira é Fênix, é Phonix. Então, a palmeira tem sempre um simbolismo muito grande de triunfo, de renovação, de vitória e de adaptação, de renovação, assim como a fênix, quem sabe. As folhas de palmeira foram utilizadas em várias culturas. Na religião mesopotâmica, por exemplo, era utilizada como folha sagrada em vários rituais. No Egito Antigo, as folhas de palmeiras eram a representação da imortalidade, da renovação. Afinal, quem não sabe, palmeiras geralmente vivem por muitos anos. Se eu não me engano, pés de palmeiras vivem mais de 150 até 250 anos. Então é uma planta muito firme, muito forte, que tem todo esse triunfo de vencer várias eras, vários anos, de diferentes fungos, de diferentes tempos, calor, frio, enfim. Ela é uma planta que sempre tem esse aspecto de conseguir triunfar independente da adversidade. Também no judaísmo, ela é utilizada no ritual de Luvav, na festa religiosa de Luvav, que são utilizados ramos de tamareira, e a tâmara, para quem não sabe, é um tipo de palmeira. E lá nesse festival do Sukkot, do Luvav, que acontece no festival de Sukkot, algo assim, é uma festa que representa o simbolismo da libertação dos 40 anos do êxodo dos hebreus do deserto lá do Egito. Então é uma festa que tipo fala sobre o triunfo de um povo, a vontade dele de crescer. O festival de Sukkot é chamado da festa dos tabernáculos, porque também é um período de festas que ocorre após a colheita. Então tá todo mundo cheio de dinheiro, feliz, e também era um momento de peregrinação no judaísmo até Jerusalém. Também tem no cristianismo o Domingo de Ramos. Para quem não conhece, o Domingo de Ramos foi um fenômeno que aconteceu,
que é citado segundo os 4 evangelhos canônicos, onde Jesus adentra em Jerusalém. E quando ele adentra em Jerusalém, parece que várias pessoas na entrada da cidade balançaram ramos de palmeiras. Então isso simbolizou a paz, isso simbolizou a vinda do Messias, a vinda de Jesus para renovar a história, renovar o mundo. Então, os galhos de palmeiras aí no As de Espadas tem todo esse simbolismo desse triunfo. Além de ser coroado pelo divino, é uma ideia que veio para renovar, para oxigenar a realidade de uma forma muito mais vasta. Além dessa coroa, desse ramo de louros e desse ramo de palmeira, a gente vê também 6 iodes. Para quem não sabe, essa sementinha que tem perto da base do punhal, onde tem 3 de um lado e 3 do outro, é na verdade a representação da letra hebraica iod. Iod tem um significado que é basicamente, parece que é semente. O que isso significa? Esses iodes são meio que sementes divinas, são as vontades divinas se manifestando aqui no plano físico para que isso possa ser fecundado. E finalizando assim, 3 de um lado, 3 do outro, para representar o 6, que é o número da perfeição, o 6 associado ao hexagrama, que é a estrela de Davi, e também a polaridade de um lado feminina, de outro lado masculina, e que sempre é um símbolo de equilíbrio. E também 3, porque da trindade, a trindade representa a construção, a criação, a base de uma manifestação de algo que veio do divino. E finalizando, a parte de baixo, onde essa espada está em cima, flutuando, a gente vê uma região bem pedregosa, a gente vê uma cadeia de montanhas, bastante terra e tudo mais. Isso provavelmente mostra que essa ideia ela veio para renovar, para oxigenar exatamente aquilo que estava passado, aquilo que era rígido demais e que pela rigidez tamanha já não estava mais oferecendo uma estrutura benéfica, mas sim uma estrutura dolorosa. Então o As de Espadas, tirando num sentido mais divinatório, representa isso, representa a manifestação, o início de algo racional, de uma ideia que veio para transformar e para se desenvolver até se transformar naquilo lá que finaliza o desejo divino. Então, explicando de uma forma mais direta, o As de Espadas é como se fosse o efeito borboleta, sabe? O efeito borboleta que dizem que o bater das asas de uma borboleta em um local pode fazer o movimento de uma folha, gerar um ventinho que vai acabar gerando todo um desencadear de fatos que pode gerar uma tsunami no outro lado do mundo, já que tudo está interligado. O efeito dominó, por exemplo. Então, essa ideia aqui, esse início, essa manifestação desse pensamento aqui, ele vai desencadear um monte de fatos que vai gerar a manifestação da vontade divina. Então, sei lá, se Jesus não tivesse surgido lá atrás no início de tudo e tivesse derrubado o primeiro dominó, talvez o mundo não tivesse o cristianismo e tantas outras coisas boas não tivessem acontecido após isso. Então, enfim, o As é sempre o início desse ciclo, é sempre o desenvolvimento desse ciclo maravilhoso de evolução. E eu tenho certeza que se todos vocês se dedicarem a iniciar boas coisas em suas vidas e tentar fazer com que elas se manifestem da forma mais profunda e divina possível, eu tenho certeza que vocês todos terão o sucesso como a única possibilidade.